Olá, queridos, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo neste canal. Desde já eu quero saudar a você com a graça e com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muito obrigado por você me acompanhar até aqui. Você que ainda não é inscrito no canal, mas passeia por aqui pelo canal para assistir algum vídeo, algum conteúdo, né? Eu peço que você se inscreva no canal, que você possa estar me acompanhando aqui, porque, como eu informei no último vídeo, eu comecei uma série, e essa série vai estar na playlist escrito Escola de Profetas. É uma série de vídeos, estudos, de aplicações para nós que temos um ministério profético. Tá? Eu só posso falar daquilo que eu sei, dentro da chamada para o que eu fui para fazer. Então, eu comecei essa série somente para aquelas pessoas que gostam de estudar a Bíblia, de se aprofundar nas Escrituras. E eu tenho mais uma palavra de revelação, uma palavra revelada da parte do Espírito de Deus para nossas vidas, para edificar as nossas vidas. Portanto, compartilhe já você aí com alguém, com um amigo, você que quer aplicar isso também na sua célula, quer aplicar isso no seu grupo de estudos, no seu ministério. O meu WhatsApp está aí. Tá? Se você quiser também esse conteúdo por PDF, eu não cobro, eu envio para você, só me chamar no WhatsApp. Caso você queira que eu leve isso em palestra para o seu grupo, uma ministração, um treinamento, um simpósio, só me chamar também aí no WhatsApp. Tá bom? Hoje eu vou falar sobre 7 princípios para alcançar uma libertação espiritual. 7 princípios para alcançar uma libertação espiritual. Existem 20 princípios elementares básicos, porém eu vou falar somente 7 princípios. Vou falar de 7 princípios. Primeiro, Deus conhece, como Criador, todo ser humano, por dentro e por fora. Salmo 139, verso 23, diz o seguinte: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Veja que quando Davi faz essa oração, ele não está falando de caminho, de algum endereço físico. Ele não está falando de um local, de uma localidade. Quando ele diz assim, guia-me pelo caminho, ele não está falando de um endereço físico. Davi está falando exatamente aqui do caminho do velho homem, da natureza humana. Quando ele fala de caminho mau, ele está falando da natureza humana. Porque existem caminhos que para o homem parecem caminhos bons, mas na verdade o final deles é a morte. Então, quando Davi ele vai dizer, sonda-me, ó Deus, e guia-me pelo caminho eterno, Davi não está falando de um caminho terreno. Davi está expressando algo espiritual. Então, Davi está falando de um caminho espiritual. Um caminho onde a alma humana, quando entra por esse caminho, ele pode encontrar a vida ou a morte no final desse caminho. Então, quando Davi está dizendo, guia-me pelo caminho eterno, Davi não está falando de nenhum endereço físico, de nenhuma coordenada geográfica humana. Davi está falando de caminho espiritual. Segundo, existem caminhos que no final deles vão te levar à morte. Existem 2 tipos de morte. Primeira morte, espiritual. Segunda morte, a morte humana.
A morte espiritual, neste caminho, o ser espiritual está morto para o seu Criador. É como uma árvore seca, mas que ainda está na terra, e se você escavar, vai perceber que suas raízes estão secas. Neste caminho, existe a possibilidade de reviver, se você voltar a regar o seu espírito com a oração confissória, alimentando o seu espírito com a palavra de Deus. Existe a possibilidade da ressurreição e da possível nova vida para essa alma. Então vamos lá, trazendo em forma mais livre. Morte espiritual. É possível alguém morto espiritualmente reviver? Sim. É possível alguém morto espiritualmente tornar-se a ter vida, a reagir, desde o momento em que haja uma confissão, uma oração confissória. É como uma árvore que você pega, rega essa planta, porém você não vê a raiz. A raiz ainda está na terra. Enquanto a raiz estiver na terra, ela poderá reviver, se for regada. Agora, se a raiz sair da terra, literalmente, existe um tempo para que a morte aconteça. Na mesma coisa é o homem. Enquanto o homem possui ainda fragmentos de temor no coração de Deus, existe esperança para essa alma. Agora, quando o homem está literalmente desligado, com a sua raiz desconectada de Deus, sem temor algum, o caminho para esse homem, o caminho para essa alma é a morte eterna. Vou falar mais adiante sobre isso. A segunda morte é a morte humana, que é a morte natural. Neste caminho, não há mais possibilidade alguma de tornar a vida, porque quem morre aqui não pode voltar mais. Então, se a pessoa humana ela morre aqui na terra, acabou. A morte espiritual ainda há possibilidade de ressurreição, porque a Bíblia diz que quando o homem ele confessa a Deus os seus pecados, Deus é poderoso, Deus é fiel e justo para o perdoar. Então há possibilidade de regeneração do seu caminho, de regeneração para aquela alma. Agora, na morte humana, acabou. A Bíblia diz que quando morre aqui, segue-se juízo. Não tem mais outra opção. Não tem como haver ressuscitação de um corpo quando morre aqui, a não ser por um milagre. Então, segue-se juízo. E agora tem uma outra morte, que é a morte da alma, que está ligada à morte do espírito, ou seja, que está ligada ao espírito, melhor dizendo. Esta não tem mais volta. É o princípio básico da morte espiritual. Porque uma vez quando morre espiritualmente, o caminho para essa alma é o afastamento eterno de Deus. Vocês estão entendendo? Então existem duas mortes, a espiritual e a morte humana. A espiritual você regenera. Existe a possibilidade de regeneração. Existe a possibilidade de voltar à vida. Agora, a morte humana não. Terceiro, os caminhos do Senhor são revelados de acordo com a sua vontade. Salmos 86, verso 11. Ensina-me, Senhor, o teu caminho, e andarei na tua verdade. Une o meu coração ao temor do teu nome. Louvar-te-eis, Senhor Deus meu, com todo o meu coração, e glorificarei o teu nome para sempre.
pois grande é a tua misericórdia para comigo. E livraste a minha alma do inferno mais profundo. Veja que a oração aqui, ela é muito mais profunda aqui nesse contexto, no Cântico de 86, verso 11, que Davi faz aqui. Ele pede para que o Senhor ensine a ele o caminho, para que ele ande. E veja que o caminho que ele vai descrever, que esse caminho é um caminho da verdade. E aí a solução para estar é unir o coração no temor do Senhor. Então ele pede: livra minha alma do inferno mais profundo. Davi está falando de coisas espirituais. E aqui ele pede para que o Senhor livre ele do caminho mais profundo do inferno. Quarto, o coração é o centro das emoções humanas e emana no espírito. Veja o que Jesus disse aqui sobre o coração. Provérbios 4, versículo 23. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Desvia de ti a falsidade da boca e afasta de ti a perversidade dos lábios. Os teus olhos olhem para frente e as tuas pálpebras olhem direito diante de ti. Pondera o caminho de teus pés, e todos os teus caminhos sejam bem ordenados. Não declines para a direita, nem para a esquerda. Retira o teu pé do mal. Perceba que aqui, Salomão, ele também na oração, ele vai falar sobre caminho. Perceba que Salomão, a oração de Salomão aqui, também tem a ver com caminho. Veja que existem caminhos que levam a alma do homem, o espírito do homem, a se aprisionar em situações, em locais, em apego, em costumes, em vícios, e o final disso é escravidão. E sempre é um caminho de morte, sempre é um caminho de afastamento de Deus. Veja no versículo 13, ele afirma: livraste a minha alma do caminho da morte. Salomão afirma: livraste a minha alma do caminho da morte. Mas veja que ele pede para que o Senhor guarde o coração. Olha bem, ele pede para que o Senhor guarde o coração. Mais uma vez aqui, como seu pai Davi, ele fala do coração. Por quê? Porque o coração está ligado aos sentimentos espirituais. Portanto, que quando os demônios no mundo do espírito vão atacar, a primeira área que eles atacam é um ataque espiritual, e quase sempre, não vou dizer quase, mas afirmando que sempre é nas suas emoções. Sempre é nas suas emoções. Mas por que nas emoções, pastor? Porque é o centro da determinação das tuas decisões. Porque se confunde as tuas emoções, as suas decisões são perturbadas. Você não terá decisões absolutas. Seus caminhos serão deturpados. A sua conclusão sobre o que você vê, sobre o que você enxerga naturalmente, até alcançar uma visão espiritual, o que seria na verdade espiritual, você começa a ter confusões mentais na trajetória do caminho.
Aí ele continua: existem caminhos que levam a sua alma para a morte. Existem caminhos que levam a sua alma a ser aprisionada. No livro de Salmos, veja bem, Cântico 142, verso 7. Tira a minha alma da prisão, para que louve o teu nome. Os justos me renderão, pois me fizeste bem. Os justos me rodearão, pois me fizeste bem. Veja, quais são os caminhos que aprisionam a tua alma ao caminho da morte, ao caminho do impedimento para a libertação espiritual? Primeiro, a mágoa. A mágoa aprisiona você ao caminho que te leva à morte espiritual. A falta de amor, a frustração, a decepção, o pecado, a mentira, caminhos que afastam a sua alma da verdade. Isso leva você ao impedimento da libertação espiritual. Não existe ferramentas, não existe mandinga, feitiçaria, vela acesa, o cajado de Arão, a arca do concerto, a tábua da lei, os pães asmos. Não existe isso. O que existe é o desprendimento da mentira, porque a Bíblia diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A pessoa mais interessada na sua libertação é Deus. E o único ser que quer aprisionar a sua alma na mentira é fazendo com que você tenha distrações espirituais. Você se distraindo espiritualmente, você abre portas para um terreno, para que demônios possam se apossar daquele terreno. Talvez existem espíritos demoníacos que eles não se manifestam. Eles vêm, criam um vício em você. Na verdade, eles vêm para te ensinar alguma prática pecaminosa, abominável, que vai te afastar de Deus e depois vão embora. Por isso que tem pessoas que quando a gente coloca a mão nela e expulsa, não sai nada. Mas a gente sabe que tem demônio ali, sabe que tem a marca de um demônio ali, sabe que é por ali, sabe que naquele terreno, naquela terra, está fincado um vício que foi deixado por um demônio e depois ele saiu. Porque ele sabe que não pode ficar por muito tempo ali, e que se ficar por muito tempo ali, ele vai ser identificado e vai levar fogo. E aí ele vem, se hospeda, te ensina a ter um vício, te ensina a ter uma prática que é contra Deus, que vai te afastar de Deus, e aí depois eles saem. Entende por que algumas pessoas não conseguem obter a libertação espiritual? E aí, você pega a vela acesa, você pega a semente de Israel, você vai tomar banho no Mar Morto, você vai tomar banho no tanque de Betesda, você vai comprar uma viagem de 9, 10, 12 mil reais para ir para Israel para tomar um banho no Rio Jordão. Você vai pegar aquela semente de Arão, semente de Abraão, semente de José, você vai descer no Vale de Jaboque para lutar contra o anjo. Não existe mandinga espiritual para obter a libertação espiritual, irmãos. Não adianta. Deus ele não responde aos elementos físicos do homem. Deus responde a uma ação, a uma atitude espiritual. Fizeste-me conhecidos os caminhos da vida, com a tua face me encherás de cânticos.
Isso foi o que Salomão orou. Mas por que Salomão orou isso aqui? Porque o Senhor se revelou a ele após a sua confissão. Porque existe diferença entre orar e confessar. Tem pessoas que não sabem o que significa isso. Orar e confessar. Vamos orar? Ela ora. Agora, existe diferença entre confissão. Você vai saber disso agora. Veja bem. A oração confissória é a chave para ser conduzido por Deus aos caminhos da vida. Vou repetir. É o quinto. A oração confissória é a chave para ser conduzido por Deus aos caminhos da vida. O que significa orar? A palavra oração em grego, proselche, que significa invocar, pedir ou suplicar. Portanto, quando você diz eu vou orar, é uma ação, um movimento na direção de Deus. Quando você ora, no mundo dos espíritos, você está fazendo uma movimentação. Você está se movimentando na direção de Deus. Veja que Jesus aconselhou: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Mateus 26, 41. Veja que oração é um movimento espiritual no mundo dos espíritos. Como assim, pastor? Eu vou explicar. Quando você ora, a oração ela nunca é uma ação no mundo humano. A oração é o teu espírito deve e vai sair do campo humano e entrar no mundo dos espíritos. De modo que todas as vezes em que você sair daqui desse campo humano e acessar o mundo dos espíritos, você vai encontrar lá resistência. Primeiro por quê? Porque existem habitantes que moram no mundo dos espíritos. Vou repetir. Existem habitantes que moram no mundo dos espíritos. A Bíblia diz que a nossa luta ela não é contra a carne, nem contra o sangue, mas contra os principados e potestades que atuam, permeiam, que moram, que se alojam, que perambulam nas regiões celestiais. E onde é as regiões celestiais? O mundo dos espíritos. Então, quando você acessa esse mundo dos espíritos, você se conecta, você se desconecta, o teu espírito se desconecta dessa humanidade e você acessa o mundo dos espíritos por meio da oração. Você se conecta espiritualmente a Deus. Então, quando você se conecta a Deus, você começará a ter ataques espirituais. Entende? E a intenção desses ataques espirituais são para bloquear a tua resposta, bloquear a tua oração, impedir a conexão entre você e Deus. Porque Deus ele não fala com essa matéria. Deus ele fala por meio do Espírito. Então quem está lá no mundo dos espíritos, ele percebe a sua movimentação espiritual. Porque o que está lá, os demônios que estão lá, eles não têm o poder de ler, ouvir a nossa mente nem a nossa oração. Mas eles têm a capacidade de enxergar a nossa movimentação espiritual em direção a Deus. E aí quando eles veem isso, eles partem para o ataque. Porque existem demônios que eles são responsáveis por regiões espirituais no mundo dos espíritos. São demônios que possuem ofícios, hierarquias determinadas, e eles ficam em regiões celestiais
para impedir, estão a serviço de Satanás, para impedir, para bloquear a tua conexão com Deus. Por isso que no momento em que você estiver se movimentando em oração, você precisa resistir. Levante-se somente quando você sentir. E quando você sentir, aí você deve intensificar a sua oração. Você tem que intensificar a sua oração. Lembrando que a oração é um ato de movimentação. Você está se movimentando no mundo dos espíritos em direção a Deus. Entende? Aí quando isso acontece, Deus envia anjos de guerra que são responsáveis por essa área nas regiões celestiais para proteger você e para proteger a sua oração. Entende? Você precisa aprender isso. Você aí que está me ouvindo, você que está me dando a sua audiência, compartilha. Você precisa aprender isso, meu irmão. Vamos lá, vamos continuar para o vídeo não ficar muito grande. O apóstolo Paulo aconselha, 1 Tessalonicenses 5, versículo 17, orai sem cessar. Isso é, esteja em movimento constante, sem cessar. Você sempre vai encontrar resistências contra o seu espírito e operações de demônios contra a sua natureza humana, direcionadas à sua vontade. Esses habitantes dessas regiões celestiais que Jesus menciona na Bíblia são vários. Efésios 6,12, como eu afirmei aí. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os principados das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. O trabalho deles é interferir, como eu falei, bloquear o seu movimento no mundo dos espíritos onde eles são conhecidos. Quando você está em movimento de oração, sem petição, no hebraico, este movimento no mundo dos espíritos, de orar, chama-se bakashá, que significa movimentos de adoração voluntária. Então, quando você está orando, você está em movimento voluntário em direção a Deus, em adoração a Deus. Entende? Quando não é petição, você está em adoração a Deus. Então, o ato de você se desconectar o seu espírito da terra e acessar o mundo dos espíritos, você está pisando lá. Você está pisando lá. Entende que muitas pessoas sofrem retaliações e quando saem de lá muitas vezes sem entender por que acontecem determinados fenômenos espirituais, e não conseguem compreender, porque não têm conhecimento, não sabem como funciona o mundo dos espíritos. Vocês estão entendendo? A oração, sexto, penúltimo, meus irmãos. A oração é uma ação do mundo humano para o mundo dos espíritos, como eu acabei de falar. Quando você está em movimento de oração sem petição, no hebraico, este movimento no mundo dos espíritos de orar chama-se tefilá, que significa súplica, clamor, confissão. E o que significa confissão? Falei sobre oração, agora eu vou falar sobre confissão. A palavra confissão, no grego, da etimologia grega, significa declaração, revelação. Confissão, na definição mais clara, é confessar, revelar, entregar, mostrar. Isso significa confissão. Temos um exemplo em 1 João capítulo 1, verso 9. Diz assim, ó: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Olha isso. Vou ler de novo. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de
toda injustiça. Olha o poder da confissão. Quando o apóstolo está falando sobre isso aqui, meus irmãos, ele está falando do poder da morte sobre a alma. Quando ele está falando sobre a injustiça, ele está falando da acusação do diabo. Quando nós pecamos, muitas vezes voluntariamente, ou pecamos involuntariamente, aquele pecado que você está cometendo sem saber que você está pecando. Algo que você fez, você não sabe que é pecado, que está errado. E aí, você vai sofrer acusação. Aí o apóstolo diz o seguinte: se nós confessarmos, por isso que é importante, na oração, você fazer uma oração confissória. Entende? A importância da oração confissória, porque o apóstolo diz o seguinte: Ele, Deus, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, purificar de toda injustiça. Ou seja, Deus ele vai julgar com justiça. O diabo não. O diabo ele vai te acusar sem justiça, para ele não interessa. Ele vai te acusar porque para ele o pecado é uma porta de oportunidade para levar você a caminhos para o inferno. Deus não. Deus ele olha e julga com justa balança. Por causa do sangue do seu Filho Jesus é que nós somos justificados e perdoados. Entende? Por isso que o apóstolo aqui ele entende isso e nos orienta que nós temos que fazer uma oração confissória. Sétimo e último, vou correr para o vídeo não ficar muito longo. A palavra gratidão no hebraico tem um significado que merece nossa atenção. Todá, que significa ação de graças, e Adá, que significa agradecer, dar graças ou confessar. Portanto, quando você confessa a Deus, libera alegria no seu espírito. Deus libera alegria no seu espírito. Tem quando você comete um pecado, está andando por caminhos tortuosos, e aí o Espírito Santo toca no seu coração, ele começa a falar no teu coração, que você sabe que está fazendo algo errado, mas às vezes você não tem força para largar isso. Você não tem força para largar esse pecado. Você não tem força para largar esse problema. Mas o Espírito Santo está ali do lado, dizendo para você, olha, confessa, confessa, confessa. Mas você não sabe o que significa confessar, falar, se abrir, revelar. Entende? E quando você alcança esse conhecimento, o Espírito de Deus ele libera alegria no teu espírito. Tira a tristeza e coloca um novo cântico nos seus lábios. Davi também falou sobre isso lá em cima. Que um novo cântico seria colocado nos seus lábios e que quem olhasse para ele olharia com admiração. Por quê? Porque um novo brilho seria visto na vida daquele que confessa. A graça volta a se manifestar porque houve uma confissão. E aí o Senhor começa a revelar o caminho da eternidade, o caminho da libertação, o caminho da transformação, da verdadeira libertação espiritual. Então, o verdadeiro caminho para uma libertação espiritual é uma oração confissória. Porque quando você confessa sem intuito de pedir, quando você ora sem intuito de pedir, você alcança a verdadeira libertação espiritual. Deus coloca um novo cântico nos seus lábios. Outros caminhos da parte de Deus começam a ser ensinados para você, porque Deus ele se revela a você através dos seus caminhos. E aí tudo começa a ser diferente. Deus libera alegria no seu espírito.
transforma a tristeza em novo cântico, conduzindo a sua alma para o caminho onde ele está. Entenderam, meus irmãos? Os 7 princípios básicos para uma libertação espiritual. Deus abençoe você, paz e prosperidade. Compartilhe, se inscreva no canal, você que me acompanhou até aqui. Você que não é inscrito, está assistindo esse vídeo, está acompanhando a playlist Escola de Profetas, se inscreva no canal. Deus te abençoe, paz e prosperidade e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!